Amados professores, é um prazer poder estar com cada um de vocês. Me chamo Leonel Fernandes e sou um coordenador aqui em Curitiba. Houveram algumas mudanças no currículo 2026 e esse treinamento, o foco será falar um pouco a respeito das mudanças que houveram em nosso currículo do seminário. A primeira mudança que houve foi neste gráfico. Essa é a ênfase que eh, nós utilizamos em nosso ensino, ok? Nós chamamos isso de uma visão geral do ensino cristão. No manual Ensinar a Maneira do Salvador, ele enfatiza todos estes princípios, esta união entre todo o ensino da igreja, ok? Também se ouve com o seminário. Ok? Nosso propósito no seminário há muitos anos é ajudar os jovens e os jovens adultos a aprofundar sua conversão no Salvador Jesus Cristo. E fazemos isso da seguinte maneira: centralizamos cada experiência de aprendizado em Jesus Cristo e em seu Evangelho, seus atributos, seu poder redentor. Ajudamos os alunos a aprenderem o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, como se encontram nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos. Ajudamos os alunos a cumprir seu papel de aprender por si mesmos. Nós nos esforçamos para convidar o Espírito Santo a cumprir seu papel em cada experiência de aprendizado. Então, este é o nosso foco. Todo o currículo ele foi revisado para atender esta necessidade, que é aquilo que os profetas de Deus têm nos ensinado. Nossas aulas devem focar em Jesus Cristo. Nossas aulas têm que apenas focar no ensino da doutrina, incentivando também o aprendizado diligente. Precisamos aprender a ensinar pelo Espírito e precisamos amar todos aqueles a quem nós ensinamos. Algumas vezes, nós procuramos didáticas, dinâmicas e outras coisas que estão fora do manual. Precisamos nos perguntar constantemente se isso que queremos utilizar, ele segue esse gráfico da visão geral do ensino cristão. Essa atividade, ela está focada em Jesus Cristo, ela está focada nas escrituras, nas palavras dos profetas, ela incentiva o aprendizado diligente ou é apenas uma coisa para divertir os alunos em sala de aula, introduzindo qualquer outra coisa que nós queremos ensinar na sala de aula? Por isso, de todo o coração, incentivamos cada um de nossos maravilhosos professores a confiarem 100% no manual. Ele foi revisado por aqueles que são responsáveis por manter a essência correta da doutrina. Deus abençoe cada um de nós ao focarmos naquilo que o manual nos ensina, porque ele foi totalmente revisado para atender essas necessidades. A segunda coisa que houve uma mudança significativa foi em nossos devocionais. Os devocionais são hino, oração e pensamento. A partir de agora, nós podemos fazer isso de duas maneiras. Podemos fazer hino, oração, pensamento e, junto com o devocional, podemos fazer uma revisão do domínio doutrinário. A instrução diz o seguinte: você pode escolher estabelecer uma rotina em que os alunos passem de 3 a 5 minutos estudando essas passagens durante ou imediatamente após o devocional. Então você pode fazer de duas maneiras: ir oração, pensamento, terminou, logo após você gasta um tempo com as escrituras de domínio, ok? Revisando essas escrituras. Ou você pode fazer ir na oração, pensamento e incluir também isso em seu devocional, ok? Vamos revisar algumas coisas importantes a respeito do domínio doutrinário. Antes do currículo, né, antes das mudanças que nós tivemos no currículo, nós tínhamos um dia específico para trabalhar com o domínio doutrinário. Agora, nós não temos mais um dia específico. Houveram três grandes mudanças o ano passado com relação ao domínio doutrinário. A primeira mudança
foram acrescentadas 5 lições ao currículo e essas lições elas tratam do adquirir conhecimento espiritual. A segunda mudança que nós tivemos é que nós trabalhamos as passagens de domínio doutrinário juntamente com as escrituras que estão sendo trabalhadas. Então, se existe uma escritura de domínio neste bloco de escritura, ela é trabalhada juntamente. Podemos ter sugestões a respeito de como trabalhar melhor isso aí no apêndice do manual. A terceira mudança que houve foi a prática do domínio doutrinário que nós temos 4 a 5 vezes durante o ano. E o que que nós fazemos na prática de domínio doutrinário? Nós revisamos as escrituras de domínio e a segunda parte, nós aplicamos ou trabalhamos os princípios de se adquirir conhecimento espiritual. Normalmente começa com um estudo de caso, onde os alunos estudam e depois eles trabalham aqueles 3 pontos, né? De agir com fé, buscar nas fontes divinamente apropriadas e tomar decisões com uma perspectiva eterna. A partir de agora, além disso, nós incluímos isso no devocional, onde nós trabalharemos as escrituras, né? As passagens de escritura, elas são facilmente também encontradas aqui na biblioteca do Evangelho. Você vai aqui no documento principal e passagens e palavras-chave de domínio, e vocês têm ela aqui. Incentivamos cada um de vocês, talvez, a trabalhar um dia, 2 dias, 3 dias, talvez uma semana inteira em cada uma dessas escrituras, revisando elas para que nossos alunos possam entender, explicar e aplicar as doutrinas dessas escrituras. Uma outra pequena mudança significativa, é, ainda no domínio doutrinário, é que sempre quando aparecer qualquer princípio que é relacionado nas escrituras de domínio, nas 24, nós podemos enfatizar elas em sala de aula com uma pequena pergunta. Quais passagens de domínio doutrinário do Velho Testamento, ou de qualquer outro livro que a gente esteja ensinando, poderiam ser usadas para atender melhor a este tópico? Esta mudança, ela é significativa e trará um grande impacto em nossos alunos a aprenderem e decorarem mais escrituras. A terceira mudança que nós tivemos foi na preparação para a avaliação. Entenderemos melhor o que que é isso de preparação para a avaliação. 4 coisas, 4 pontos essenciais vão ser abordados. Primeiro ponto, visualizar o que os alunos farão para se preparar para as atividades de avaliação em uma próxima lição de avaliação. O que que é isso, né? E aqui diz: os professores podem fazer isso no início de um período letivo ou imediatamente após terem ensinado uma lição de avaliação de aprendizado. As lições que incluem experiências de aprendizado serão acompanhadas em uma lição de avaliação de aprendizado, devem ser claramente identificadas no programa de aulas. Então, foi isso que aconteceu. Nós identificamos elas claramente aqui. Todas as lições que contêm um princípio importante, que será enfatizado na avaliação, ela foi pintada aqui nessa corzinha ocre, conforme descrito aqui. Lições que enfatizam as avaliações de aprendizado. As demais cores vocês já conhecem. Então, em toda aula que tiver agora marcada, licença, é, com esta cor, existe algum princípio que vai ser enfatizado na avaliação de aprendizado. A segunda mudança, dizer aos alunos quando uma atividade de aprendizado será acompanhada nas próximas lições de avaliação de aprendizado. Então, eu estou dando esta aula e eu posso fazer referência a ela, falando com os alunos, olha, os princípios que nós estamos trabalhando aqui são muito importantes e eles serão avaliados posteriormente. Os alunos precisam saber destes princípios. A terceira coisa, revisar o que os alunos fizeram nas lições anteriores que se relacionam com as atividades de avaliação. Qual que é a melhor maneira de nós fazermos isso? A nossa próxima avaliação será no dia 30 de abril, a avaliação número 3.
Então, eu estou pegando ela aqui para que a gente possa fazer junto, né? Para que possa compreender isto juntamente. Como vocês sabem, a avaliação ela envolve um bloco de escrituras. Neste caso aqui é entre Êxodo e Levítico. E sempre os autores, eles vão trazer pelo menos três princípios muito importantes. Então, eu como professor, o que que eu faço? Eu conheço quais são esses princípios que vão ser tratados na avaliação. Ok? Então, vai falar sobre o papel dos profetas, vai falar sobre a importância de confiar no Senhor para ter força para fazer as decisões e ter força para se libertar de algum vício, ou pecado e a importância de seguir os profetas. E eu posso enfatizar isso nas aulas que vão preparando o aluno para ter a autoavaliação que ele fará em alguma parte do semestre, pelo menos quatro, né? Tá? Então é isso que significa. Eu posso revisar com ele, eu posso ir enfatizando, porque eu sei antecipadamente quais são os princípios que eh, farão parte daquela avaliação. A última coisa é compartilhar o resultado de aprendizado de uma atividade de avaliação com os alunos. O que que significa isso, né? Sabemos que uma avaliação não é um teste, não vale nota, mas ele diz que nós devemos compartilhar. Então, o que que nós devemos fazer numa avaliação? Estou novamente pegando a avaliação. Antes de começar a avaliação, falar, olha, é isso que o senhor espera durante este período do tempo, desde a última avaliação que nós tivemos até agora, entre o livro de Êxodo e o livro de Levítico, o que que o senhor espera de cada um de nossos alunos? Que eles aprendam o papel do profeta no plano de salvação, que cada um deles deseje sentir que eles sintam um maior desejo de confiar no Senhor para obter força e libertação, e que eles tomem a decisão de seguir os profetas. Isso é o que é esperado na avaliação. Então, podemos compartilhar com eles isso antecipadamente para que eles saibam o que que o senhor espera na avaliação. Mas tem mais dois princípios muito importantes que precisamos entender. A avaliação é para os alunos, mas ela também é para o professor. De que maneira a avaliação é para o professor? O professor, neste período da avaliação, enquanto aplica ela, esta aula, ele pode ver que tem o aluno A, o aluno B, o aluno C, que não tomou, você sente que ele não tomou, não compreendeu muito bem qual é o papel dos profetas. Ele não tomou a decisão ainda de seguir os profetas. Então, é, o professor, ele anota isso. Aluno A, aluno B, aluno C tem algumas dificuldades. E toda vez que nas aulas posteriores falar sobre esse princípio, ele pode ser enfatizado. Então, a avaliação é para o aluno, a avaliação é para que o professor tenha uma visão de como está aquilo que ele tem ensinado. A segunda coisa muito importante, ok? Existem esses quatro ajustes aqui. E para que esses quatro ajustes? Para que o Espírito Santo, o maior professor que nós temos, ele possa ajudar nossos alunos a fazer as mudanças necessárias que eles precisam para que possa o aprendizado ou o ensino ser completo. Esperamos que durante todas essas ocasiões que nós trataremos destes princípios e enfatizaremos ele em sala de aula, nossos alunos possam ser tocados pelo Espírito Santo e possam fazer os ajustes necessários ou as metas necessárias para a sua mudança. Então, estes foram as mudanças e os ajustes que nós tivemos com o calendário de aula. Primeiro, a visão geral do ensino cristão,
que é o gráfico bem utilizado, focando em Cristo, focando na doutrina, focando no aprendizado diligente, amando nossos alunos e ensinando pelo poder do Espírito Santo, confiando 100% no manual que nós temos, segundo ajuste em nossos devocionais, enfatizando o domínio doutrinário. E a terceira mudança é a preparação e tudo o que ocorre para que o aluno possa ter uma excelente experiência com o Espírito ao avaliar e mudar e fazer planos e metas para se tornar um verdadeiro discípulo do Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que vocês são e tudo que vocês fazem. Qualquer dúvida, podem procurar seus coordenadores em suas regiões. Estou sempre à disposição também para poder ajudar. Que Deus possa abençoar você e sua preciosa família. E muito obrigado por tudo que você faz pela essa nova geração, pelos esses filhos de Deus maravilhosos que são seus alunos. Um forte abraço e sucesso a todos.